Ei galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a professora Brilha, sou professora de Física aqui em Belo Horizonte e estou nesse momento de pandemia, de quarentena, gravando videoaulas para dar aquele suporte para esses alunos que não podem parar, beleza? Se você está curtindo as minhas aulas, tem vários assuntos aí, ó, movimento retilíneo uniformemente variado, enfim, tem vários vídeos que eu já gravei aí para dar aquele suporte. Se você está curtindo, se você está assistindo, aproveita e se inscreva no canal para sempre que tiver um vídeo novo você ser notificado. Dá um like, compartilha para dar aquela moral para a prof aqui e assim eu conseguir alcançar mais pessoas que estão necessitando nesse momento. Fechado? Galera, o que a gente vai ver hoje? Dando continuidade ao assunto de eletrodinâmica, nós vamos ver o que são os aparelhos de medidas que a gente utiliza nos circuitos elétricos e também vamos ver o que são receptores e geradores. Fechado? É o seguinte, nós aprendemos nas aulas anteriores de circuitos elétricos como calcular a corrente elétrica e a diferença de potencial que uma determinada resistência está consumindo, está sendo submetida. Só que no dia a dia não dá pra gente ficar toda hora, peraí, deixa eu ver aqui qual que é a tensão, se o circuito está em série e paralelo. Não dá. A gente tem que otimizar nosso tempo. Para isso a gente vai ter que ter os aparelhos de medida. Eles vão chegar lá, você conecta ali no seu circuito e já tem essa informação da diferença de potencial, da corrente, fechado? Os dois aparelhos mais importantes que a gente precisa saber são voltímetro e amperímetro. Pelo nome, você já saca aí o que ele vai medir. Voltímetro vai medir voltagem, ou seja, diferença de potencial. Lembrando que pode vir esse diferença de potencial, pode ser chamado de tensão, de voltagem, e você também vai aprender hoje que pode ser chamado de força eletromotriz. Bom, amperímetro vai medir ampere, ou seja, corrente elétrica. Então esse aqui eu vou medir diferença de potencial, enquanto esse outro eu vou medir corrente elétrica. Qual que é a diferença? O princípio que esses aparelhos, principalmente o voltímetro, utiliza para a medição é baseado no eletromagnetismo, assuntos que nós vamos ver lá na frente. Por hora, o que nós precisamos saber para dar conta de resolver os exercícios que envolvam esses aparelhos? É o seguinte, primeiro saber que o voltímetro serve para medir a diferença de potencial, fechado? Ele possui uma resistência interna multiplicadora. O que é isso? A resistência deste aparelho, a gente diz que é infinita, é imensa, é grande demais. Tudo bem? Se a resistência dele é muito grande, você vai ter que conectar ele em paralelo e eu vou te mostrar por quê. Então, quais são as duas características do voltímetro que você tem que ter aí na ponta do seu cérebro? Possui resistência alta e deve ser conectado em paralelo. Então, olha aqui o nosso circuito número 1. Eu tenho a diferença de potencial, você já sabe que a corrente sai do maior potencial, em direção ao menor potencial. Nesse caminho, ela vai passar por essa resistência. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o voltímetro em paralelo. Por quê? Então a corrente elétrica está vindo aqui. E quando ela chegar nesse ponto, ela vai encontrar dois caminhos para seguir, fechado? O caminho do voltímetro e o caminho do seu aparelho, da sua resistência. O voltímetro tem que ser um aparelho que não interfira no circuito. Ou seja, eu não quero que a corrente, que se não tivesse o voltímetro, ela inteira passaria nessa resistência. Quando eu coloco o voltímetro, eu quero que a mesma corrente continue passando. Eu não quero que o medidor interfira ali no meu circuito. Então o que eu faço? Eu coloco ele em paralelo, mas a resistência dele é tão grande, tão grande, tão grande, que quando a corrente elétrica tiver essa opção de dois caminhos, não vem nada para o lado de cá, de tão grande que é a resistência. Então a corrente elétrica que vem para cá, que seria o I1, vai ser zero. De forma que a corrente continua passando aqui integralmente na minha resistência. Então, de novo, eu conecto ele em paralelo, só que a resistência dele tem que ser infinita, a ponto de não deixar corrente elétrica nenhuma ir em direção ao voltímetro.
Isso é o que a gente chama de voltímetro ideal, que a resistência dele é tão grande, que a corrente elétrica que passa nele é desprezível, ele não interfere no circuito. Na prática, um tiquinhozinho de corrente vai, só que para os exercícios, a maioria deles considera o voltímetro ideal, então você vai entender que a resistência é tão alta, de forma que não vai corrente para ele. Fechado? Bom, e assim, ó, eu saberia qual é a tensão, qual a diferença de potencial que essa resistência está medindo. Nesse segundo caso, eu tenho duas resistências em série. Só que eu quero saber qual é a diferença de potencial só que essa aqui está consumindo. Se eu quero saber só dela, eu pego o voltímetro, coloco ele em paralelo em cima da resistência que eu quero medir. E assim ele vai medir a tensão só nessa resistência. Fechado? Também outro fato dele ser colocado em paralelo, gente, é aquela propriedade. E quando você coloca um aparelho em paralelo, né, ou outra resistência em paralelo, a tensão em cima é a mesma da de baixo, tá? Então ele mede a mesma tensão que está aqui nessa resistência. Já o amperímetro, ele é um medidor de corrente elétrica. Para saber qual corrente elétrica que está passando, a corrente tem que passar pelo aparelho. Então o que acontece? Ele vai ser utilizado para medir corrente elétrica e a sua resistência vai ser pequena, 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 pequena. Se o seu amperímetro for ideal, a gente diz que a resistência dele é zero, é desprezível, tá? Então o que acontece? Quais são as duas características do amperímetro? Ele deve possuir resistência elétrica desprezível, tá? E deve ser colocado em série. Então olha só. Tá vendo aqui, ó, o mesmo circuito 1, com uma única resistência. Só que o amperímetro, eu vou colocar em série, eu não vou colocar ele em paralelo. Como ele vai ter resistência nula, então, por exemplo, a resistência desse aqui seria 2 ohms. E a resistência do meu amperímetro tem que ser 0. Na hora que eu meço a resistência equivalente, como está em série, eu somaria, não é? 2 mais 0, 2. Ou seja, o fato de ter colocado o amperímetro aqui não alterou a resistência equivalente do circuito, em consequência não vai alterar a corrente que está passando. Se não altera a resistência equivalente, não altera a corrente, também não vai alterar a tensão que essa resistência vai estar submetida, ou seja, o aparelho não pode interferir no meu circuito. A corrente vai sair aqui do maior potencial e vai passar pela minha resistência e vai passar pelo meu amperímetro. Quanto que vai passar? I. E assim o meu amperímetro vai ler qual é a corrente elétrica que está passando aqui. Fechado? Então sempre que eu quiser saber a corrente elétrica que está passando utilizando aparelho de medida, eu utilizo o amperímetro e coloco ele em série onde eu quero medir. Então, por exemplo, nessa figura 2, eu coloquei 3 resistências em paralelo. Não vai ser a mesma corrente. Então, a corrente elétrica sai toda I aqui. E quando ela chega aqui nesse ponto, ela vai se subdividir. Então, vem I1 para cá, I2 para cá, I3 para cá. Eu quero saber qual é a corrente elétrica que está passando nessa segunda resistência. Como eu quero saber aqui, eu coloco o amperímetro em série com a resistência que eu quero saber, que seria o meu R2. E assim eu descubro. Ah, prof, eu quero saber qual é a corrente total do circuito. Então, a corrente total você tem que colocar antes de abrir o circuito em paralelo ou depois. Então, eu poderia vir aqui, ó, e colocar um amperímetro aqui, porque aí essas 3 correntes se juntam e volta a ser I, e passaria pelo amperímetro. Então, o amperímetro que está aqui vai medir apenas I2, porque está em série com essa resistência. O amperímetro que está aqui está em série com o circuito paralelo todo, ou seja, vai medir a corrente total. Entendemos? Então, fixa isso. Galera, dando sequência aí, vamos ver a diferença de receptores e geradores elétricos. Bom, gerador elétrico, o próprio nome já induz. Ele vai gerar energia elétrica. Então, o que você tem que ter em mente? Ele não tem armazenado energia elétrica. Ele vai
produzir, ele vai transformar alguma energia em energia elétrica. Por exemplo, quando nós temos as usinas hidrelétricas, elas utilizam a energia potencial gravitacional da água e converte essa energia em energia elétrica. Então, a queda d'água passa ali pelas turbinas, né? Passa ali no nosso gerador e aí eu tenho a produção de energia elétrica. Então, o gerador, ele não tem armazenado energia elétrica. Quem são os geradores aí no nosso dia a dia? Uma pilha é um gerador, porque dentro nós temos armazenada energia química que vai ser convertida na hora que eu conecto a minha pilha no circuito em energia elétrica. E assim essa energia é transferida para as cargas. Fechado? Nós temos as baterias, nós temos vários tipos de geradores elétricos que pode converter energia térmica em energia elétrica ou energia nuclear em energia elétrica. Tudo bem? Então ele transforma algum tipo de energia em energia elétrica e a gente usa disso. Então, é um dispositivo que converte algum tipo de energia, sendo mecânica, química, etc., em energia elétrica. Nós temos, gente, dois tipos de geradores. O que seria um gerador ideal? Seria aquele gerador que toda energia que ele pegar, ele vai converter em energia elétrica. Então, toda a energia química que ele tem armazenado, por exemplo, ele faz 100% virar energia elétrica. É o ideal. Mas na prática, não é bem assim. Quando a gente conecta qualquer aparelho, numa pilha, por exemplo, você pode ver, por exemplo, uma lanterna. Você conecta a pilha lá na lanterna, liga e está usando. Quando você encosta na parte ali, ó, no compartimento que estão as pilhas, você sente um pouquinho esquentar. É sinal que está gerando calor. Eu não queria que gerasse calor, mas está gerando. Se gera calor, é o que a gente chama de efeito Joule. O que significa? A passagem de corrente elétrica ali no circuito, as colisões dos elétrons que estão passando ali naquela movimentação, acaba gerando calor. Se você esfregar uma mão na outra aí, ó, esse atrito dessas colisões aí de uma mão com a outra está produzindo calor, não é mesmo? Então a passagem de corrente elétrica não é diferente. Parte da energia que eu queria que fosse elétrica está virando energia térmica. Então a gente fala que é uma energia dissipada. Tem aparelhos que são feitos para isso, são feitos para esquentar. Misteira, chuveiro, secador de cabelo. Mas tem aparelhos que eu não queria que isso acontecesse. Parte da energia, que deveria ser elétrica, está sendo energia térmica. Então é o que a gente chama de efeito Joule, quando parte da energia se converte em calor. O nosso gerador, então, ele está gerando energia elétrica. Mas ele está esquentando, significa que parte dessa energia está sendo convertida em calor, está sendo dissipada, está sendo perdida, porque não era a função dele. A pilha não foi feita para esquentar. Mas se ela esquenta, é porque, na verdade, ela é um gerador elétrico real, que tem colisões elétricas ali dentro que acaba dissipando parte da energia produzida, ok? Então, o que você tem que ter em mente? Quando você compra uma pilha, que lá na embalagem está falando que ela tem 1,5 volts, significa que ela produz 1,5 joules por coulomb de carga. Seria o ideal. Mas na prática, quando você liga essa pilha, parte dessa energia é transformada em calor. Então não vai toda essa energia de 1,5 joules para cada coulomb de carga. Vai menos, por conta do efeito Joule. Então o que a gente vai começar a diferenciar? O que o meu gerador produz do que ele fornece para o circuito. O que fornece para o circuito é o que a gente chama de tensão útil. E o que ele produz, nós vamos colocar um outro nome, nós vamos chamar de força eletromotriz. Ô gente, se a minha tensão total, que está lá na embalagem, for fornecida para o meu circuito, ou seja, toda a tensão é a força eletromotriz, toda a tensão é a força eletromotriz, vamos colocar um símbolo para a força eletromotriz, vai ser esse Ezinho aqui, tá? Significa que é um gerador o quê? Ideal, que tudo que ele produz, ele fornece para o meu circuito. Então, toda a tensão útil seria a força eletromotriz.
Ô, prof, força eletromotriz tem a ver com as leis de Newton? Não, gente. Esse nome força eletromotriz é um nome histórico que manteve ao longo dos anos, ok? Poderia virar outro nome? Poderia. Mas não é assim que funciona. Então, a tensão, né, a diferença de potencial que o aparelho teria no total, no 100% da energia que é transformada em energia elétrica, a gente chama de força eletromotriz. Se toda essa tensão for convertida para o circuito, 100% foi convertido para o circuito, então a gente fala que é um gerador elétrico ideal. Mas se parte é perdida, então eu vejo quanto que ele produz, quanto que ele perde e o que sobra vai para o meu circuito. Fechado? Então como é que ficaria a equação do gerador real? Eu pego 100% que ele produz, que é o que eu estou chamando de força eletromotriz, e retiro alguma coisa. Como que eu calculo essa alguma coisa que ele acaba perdendo? Vamos lembrar do seguinte. Quando nós estudamos a primeira lei de Ohm, a gente não viu que a tensão era a resistência vezes corrente? Que eu até brinco que é RU. Se eu quero saber quanto que o meu gerador está consumindo de tensão, então eu vou falar tensão do gerador. Eu vejo qual é a resistência interna que ele contém vezes a corrente que está passando, ou seja, R vezes I, eu descubro qual é a tensão que o meu gerador está consumindo. Estou usando a primeira lei de Ohm. A diferença é que a resistência que eu estou colocando aqui é a resistência interna que existe nos geradores. Para diferenciar da resistência do meu circuito, eu vou colocar a resistência com R minúsculo. Então vai ser o total, que seria o 100%, menos o que ele perde, que seria R vezes I, onde R é a resistência interna dele, e I a corrente elétrica que estiver passando. Fechado? Então, Rzinho é a resistência interna do meu gerador, e essa equação é a equação do gerador elétrico real. Tranquilo? Então vamos ver aqui uma aplicação para ficar mais claro. Observe o circuito elétrico abaixo. Então aqui eu tenho a diferença de potencial que a gente já conhece. Ao invés de colocar U, eu estou colocando o símbolo de força eletromotriz. Não sei se vocês percebem, tá vendo que tem uma chave desconectada aqui, aberta? Significa que o circuito está em aberto. Então não tem conexão do maior potencial para o menor. Então desse jeito, não tem corrente elétrica passando. Se não tem corrente elétrica, não está nada funcionando, está tudo desligado. Agora, quando eu conecto, então se eu inclusive pegar um voltímetro e colocar aqui, ó, como não tem corrente elétrica passando, não tem nada sendo perdido ainda. Então, a tensão que eu vou medir é exatamente a tensão total do meu gerador, que é a força eletromotriz. Então, quando está aqui desligado, eu venho aqui e eu vou medir a tensão do meu gerador, a força eletromotriz. Só que eu venho aqui e conecto essa chavinha. Quando eu conecto essa chavinha, começa a ter corrente elétrica. Então, começa a ter corrente elétrica passando. Se começa a ter corrente elétrica, então parte da tensão vai ser consumida pelo próprio gerador. E a questão é, quando está conectado, a resistência R dissipa 40 watts e consome 10 volts. Eu estou falando o que essa resistência, que é o meu circuito, está consumindo. Ou seja, essa tensão de 10 volts é a tensão útil. É o nosso U. Vou até colocar o símbolo aqui para facilitar. U é igual a 10 volts. Então ela está consumindo 10 volts. Aí eu estou te perguntando, quanto vale a força eletromotriz do gerador? Aí o menino fala, ué, se só tem uma resistência, ela está consumindo 10 volts, então a força eletromotriz é 10 volts. Não, colega. O meu gerador, ele tem uma tensão maior do que o que vai para o meu circuito. Não vai tudo por conta da resistência interna dele. A resistência interna vai ter o símbolo Rzinho e sempre vai ser colocada do lado do gerador, tá? Então, essa resistência do lado do gerador significa que é a resistência interna dele. Eu tenho que saber qual é a tensão que ela está consumindo
para somar o que vai para o meu circuito com o que o meu gerador consome, vai ser a tensão total dele, vai ser a força eletromotriz. Então vamos por partes. Como eu gosto de fazer, eu gosto de ir anotando os dados. Nesse Rzão, eu sei que ele dissipa 40 watts, isso é potência. E uma tensão de 10 volts. Então é a tensão útil do meu circuito. Se eu usar o pio, eu consigo achar a corrente que está passando nele. Então vamos lá. Então, 40 é igual a corrente vezes a tensão, que é 10. Passa o 10 para lá dividindo, você vai descobrir que a corrente é de 4 amperes. Então, o que eu fiz? Essa corrente que está passando aqui na minha resistência é de 4 amperes. Só que não tem outro caminho, ó. Veio aqui uma corrente, passou pela minha resistência, que eu sei que é 4 amperes, e vai passar o quê? Lá no meu gerador, lá na resistência interna. Então, olha, a corrente total do circuito é a corrente que passa no gerador, de 4 amperes. Fechado? Então, agora, olha só, eu aplico a equação do gerador, tensão útil é igual a força eletromotriz menos a tensão interna consumida. A tensão útil, nós já sabíamos que era 10. A tensão total é o que eu quero saber. E R vezes I é a resistência interna vezes a corrente que passa nessa resistência interna, ou seja, vou pôr de vermelho, menos a resistência interna é meio, e a corrente que passa nela é 4. Meio vezes 4 dá 2, então esse aqui vai ficar assim, ó. 10 é igual a força eletromotriz menos 2. Esse menos 2 vai falar o quê? Mais. Então, nós descobrimos que a força eletromotriz é de 12 volts. O que significa? 10 volts está sendo consumido no meu circuito e 2 volts está sendo consumido no próprio gerador. Então, no total, ele está gerando 12 volts. Fechado? Pessoal, para finalizar gerador elétrico, o que acontece? O que a gente pode perceber? À medida que a corrente no circuito vai aumentando, essa parcela aqui que o gerador consome devido à resistência interna dele também vai aumentando. Então, ele tem o total que ele gera. Vai chegar um momento que, se a corrente elétrica for grande demais, tudo que ele produz é o que ele consome e não sobra nada para o meu circuito elétrico. Ou seja, a gente fala que gerou um curto-circuito. Então, o curto-circuito vai ser quando tudo que eu consumo, que eu produzo, o próprio gerador consome e não sobra nada para o circuito elétrico. Então, se não sobra nada para o circuito elétrico, essa tensão útil aqui vai ser zero. Então, zero é igual a força eletromotriz menos RI. Eu já vou classificar essa corrente como corrente de curto-circuito, porque só quando a tensão útil zera que eu tenho curto-circuito. Você pega esse menos RI e passa para lá mais, então você vai ter que a força eletromotriz é igual a RI. Se eu quiser descobrir a corrente de curto-circuito, pega a resistência interna que está multiplicando e passa para lá dividindo. Então vai ficar, corrente de curto-circuito é a força eletromotriz sobre a resistência interna. Vamos ver isso no gráfico. Então, quando não tem corrente elétrica nenhuma, é como se fosse aquele exemplo que o circuito elétrico está em aberto, então o meu gerador não consome nada. Então essa parte aqui é zero, não tem corrente. Então a tensão útil é exatamente a minha força eletromotriz. Então quando a corrente é zero, começa aqui da minha força eletromotriz, 100% de produção. À medida que vai crescendo a corrente, eu vou subtraindo o valor. Então a minha tensão útil começa a ficar menor. Vai aumentando a corrente, vai ficando menor ainda o que vai para o meu circuito, até o momento que não vai nada para o meu circuito. E é o que eu chamo de corrente de curto-circuito. Fechado? Então, grava isso, essa é a característica do gráfico de gerador elétrico, tensão por corrente. Vamos ver uma aplicação. Eu tenho esse gráfico de tensão por corrente, a tensão dada em volt, a corrente em ampere. Ele começa de 20 volts, ou seja, quando a corrente é zero, a tensão é 20 volts. Então, significa que quando a corrente é zero, eu tenho o quê? A força eletromotriz. Letra A, qual é a força eletromotriz? Bate o olho no gráfico, de onde ele começa, é a sua resposta, 20 volts. Letra B, eu quero a resistência interna.
Qual é o outro dado que você tem no gráfico? Quando essa tensão é zero, a corrente é 10 amperes, ou seja, essa aqui é a corrente de curto-circuito. Não vai estar ICC igual a 10, vai estar só 10 lá, tá? Então você já identifica que isso aqui representa a corrente de curto-circuito. Substitui, corrente de curto-circuito é a força eletromotriz sobre a resistência interna. Então, 10 no lugar de corrente, 20 no lugar de força eletromotriz. Então 10 é igual a 20 sobre R, R vai ser 20 sobre 10, ou seja, 2 ohms é a nossa força eletromotriz. Acabou que essa aula ficou extensa. Para dar uma respirada, você fazer um break, tomar um café, dar uma cochilada. Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre receptores. Mas a ideia é bem simples. Um gera, o outro recebe. Tranquilo, né? Então a gente vai ver isso aí no próximo vídeo. Um grande abraço.